Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa escola bíblica à distância, né? Estava pensando hoje, tem quase 2 meses e meio que nós estamos nesse formato. Eu creio que Deus tem abençoado a sua vida, tem falado com você, assim como Ele tem falado muito ao meu coração, né? Um dos privilégios de você poder ministrar a palavra é que o Senhor sempre ministra o seu coração primeiro. Então, antes de você é ministrado por aquilo que você está falando. Então, eu tenho sido muito confrontado. Eu tenho, estudado muito sobre perdão nesses dias, pensado muito sobre esse assunto. E Deus tem falado comigo, tem trabalhado no meu coração, né? E Deus, ele sempre tem um propósito em todas as coisas. Tudo que acontece é segundo a vontade, segundo o propósito dele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, que é a hora que essa aula está sendo gravada. Obrigado, Deus, pelo horário que cada um for assistir, Pai, seja manhã, tarde ou noite, que o Senhor possa falar o coração dessa pessoa, que ela possa tocar, trabalhar do seu coração, que ela possa aprender, meu Pai, tudo que o Senhor tem para ensinar hoje, Senhor. Fala aos nossos corações, que essa aula não fique apenas nesse vídeo, mas que possa entrar em nossas vidas, em nossos corações, produzindo mudanças, produzindo transformações profundas, Pai, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Bom, nós temos falado sobre perdão, né? O nosso tema é perdão, liberdade para a alma. O Senhor te criou para ser livre, livre em Cristo, uma vida abundante, uma vida feliz. Nós temos falado sobre isso, né? Através de ter uma vida íntegra, através das bem-aventuranças. Nós falamos sobre o nosso relacionamento com Deus. E chegamos a esse assunto tão importante que é o perdão, né? Um assunto acaba ligando ao outro. Então, liberdade para a alma. O Senhor te criou para ser livre nele. E essa liberdade, ela depende de você ter um coração perdoador, né? Como nós entendemos que o nosso versículo base, nós vamos ler todas as aulas que a gente fala sobre o perdão, que é Marcos 11:25, que diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, nós temos falado sobre isso. O perdão, ele fala de relacionamento. O nosso relacionamento nós temos com o nosso próximo. Ele tem que ser na base do perdão. Porque nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. Então nós precisamos aprender a perdoar. Aprender a pedir e a dar o perdão. Aprendemos que é um dos pilares do Novo Testamento, na Nova Aliança. O Senhor nos ensinou a perdoar. O Senhor nos ensinou a amar os nossos inimigos. Jesus veio com esse novo ensino, com essa nova proposta. E que nós temos que praticar. O perdão é um mandamento para nós cristãos. Não é uma opção, né? Nós entendemos que o perdão é você liberar a pessoa das amarras que te prendem, daquela ofensa que ela te fez. Nós aprendemos que o perdão não é fraqueza, não é covardia, não é tolerância ao erro, não é anular a justiça, né? Eu estou só dando uma pincelada. Se você perdeu as 2 primeiras aulas, eu peço que você assista. Perdoar não é esquecer. Semana passada nós falamos que perdão é a base para relacionamentos saudáveis. Nós aprendemos que existem conflitos em relacionamentos e por isso o perdão é tão importante. Que existem 2 dimensões do perdão, que é o seu relacionamento com Deus, onde Deus te perdoa e você não perdoa a Deus porque Deus é perfeito, Deus é santo e Deus é justo. E nós aprendemos também que a dádiva do perdão, porque você perdoar te traz grandes benefícios. Hoje nós vamos falar sobre, eu acho que é uma das partes mais, não é polêmica, mas que a gente fica mais curioso quando a gente fala sobre perdão, que é aquela pergunta, né? Se eu tenho que perdoar aquela pessoa que me ofendeu, a quem pertence a vingança? Porque quando alguém faz algo contra nós, a nossa primeira atitude, o que vem ao nosso coração, né? Nossa natureza pecaminosa é o desejo de vingança. Eu lembro que eu estava falando sobre perdão na minha célula uma vez. E eu perguntei para umas adolescentes sobre isso. Uma situação aconteceu com uma menina e tal. E qual que devia ser a atitude daquela menina? A resposta que eu esperava era perdão, né?
mas foi unânime a resposta: vingança. Porque é a primeira coisa que vem às nossas mentes, que vem aos nossos corações. Por mais que a gente não externe isso, é a primeira coisa que vem. Em Romanos 12, no versículo 17 ou 19, diz assim: não paguem o mal com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Então, nós vamos aprender com esse versículo algumas recomendações para tratar esse desejo de vingança que vem ao nosso coração. Mas é interessante porque, voltando naquela parte que a gente falou que perdoar não é esquecer, perdoar não é você compactuar com o erro da pessoa, é justamente sobre isso. E eu fico tão impressionado como é que Deus casa uma coisa com a outra, né? O versículo do dia hoje, que eu até compartilhei, é justamente sobre isso, que tudo que o homem planta, ele vai colher. A lei da semeadura é clara. Então, a quem pertence a vingança? É Deus. Não é meu papel, é claro, perdoar a pessoa desejando que ela, desculpe a palavra, mas que ela se ferre, que ela receba um castigo de Deus. Não é isso. Mas é você entender que não depende de você castigar essa pessoa, não. Não depende de você desejar que ela sofra de alguma forma por aquilo que ela fez, mas entender que está nas mãos de Deus. E Deus sabe como agir. Tudo que a gente planta, seja de bom ou de mal, a gente colhe. Uma vez eu estava ouvindo a pregação da pastora Helena Tanuri e ela estava falando justamente isso. Que teve uma vez que o Senhor mandou ela profetizar na vida de uma pessoa que naquele ano que viria, ela colheria tudo o que ela tinha plantado. E a Helena Tanuri conta que ela ficou espantada, porque o ano seguinte foi um dos piores anos na vida daquela pessoa. Só aconteceu tragédias e desgraça com aquela pessoa. E ela questionou a Deus. Ela falou assim: nossa, Senhor, você mandou eu profetizar na vida daquela pessoa que ela colheria tudo o que ela plantou. E o Senhor, na mesma hora, falou com ela que ela realmente estava colhendo o que ela tinha plantado. Então, a gente entende que eram coisas ruins, né? Então, nós temos que aprender a tratar esse desejo de vingança, aprender a perdoar, aprender a lidar com isso, né? Porque isso não é do Senhor na nossa vida. Como nós temos visto até aqui, o perdão ele é um processo. Não é da noite para o dia, a gente passa por esse processo. E, como eu disse, a primeira coisa que vem à nossa mente é o desejo de vingança. Por isso é tão importante a gente aprender a tratar com isso. E nós vamos aprender hoje alguns pontos para lidar com esse sentimento de vingança. Em primeiro lugar, confiar em Deus. Em Provérbios 20, versículo 22, diz assim: não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Muitas vezes nós queremos fazer isso, a justiça com nossas próprias mãos. Mas nós temos que entender que o Senhor é a nossa justiça. Então nós podemos confiar que Ele fará a justiça por nós. Segundo, exercer o esquecimento das injúrias e abençoar os que o odeiam. Né? Então, exercer o esquecimento, como eu tenho falado, a gente não tem esse dom, essa habilidade de esquecer o que alguém fez por nós. Mas nós temos essa capacidade de perdoar a ponto daquela circunstância, aquela ação virar uma cicatriz. Da gente se lembrar e não causar dor. Então, chegar nesse ponto, né, de esquecer a injúria e abençoar os que te odeiam. Lá em Mateus 5, 44, 48, diz assim, a gente já leu esse versículo também, mas nós vamos ler novamente. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons como para os que fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, a gente entende justamente isso. Que Jesus, quando estava na cruz, ele foi ali açoitado por pessoas, debochado. Né? Aquele povo que ele veio salvar eram os que o estavam crucificando. E o Senhor teve essa compaixão
a ponto de olhar para eles, né? Ele podia, gente, descer da cruz com poder e grande glória, mandar fogo do céu para consumir aquele povo, e a oração que ele faz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então é isso que eu e você temos que buscar. É isso que eu e você temos que praticar. Chegar nesse nível de entender que aquela pessoa, ela é tão alvo do amor de Deus, do perdão de Deus, que não cabe a mim esse desejo de vingança, mas cabe a mim orar por aquela pessoa, perdoar ela e deixar Deus tratar com ela. Terceiro, conquistar outros pela bondade. Em Provérbios 25, 21 e 22 diz assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Em Romanos 12, 21 diz assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então tenha uma atitude diferenciada, uma atitude de filho de Deus. Se aquela pessoa fez algo contra você, que te machucou, que te magoou, abençoe aquela pessoa. Tenha uma atitude diferenciada. Mostre que você é luz e não trevas. Seja bondade. E o último, não revidar o mal com o mal. Não dá o troco. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Então esse tem que ser o meu alvo. Fazer o bem a todos os meus irmãos na fé. Fazer o bem em todas as ocasiões e nunca pagar o mal com o mal. Eu trouxe uma história pra gente, vale muito a pena ler. Eu queria inclusive convidar você a abrir sua Bíblia agora, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13 até o 23. Porque eu estava preparando essa aula agora e essa história veio na minha mente. E ela é muito clara sobre o não revidar com o mal e sobre o conquistar outros pela bondade. E o que isso pode fazer. Então pegue sua Bíblia aí e vamos lá. Diz assim. Primeiro só a introdução, né? O povo de Israel estava tendo uma guerra contra a Síria. E a Síria estava querendo atacar o povo de Israel. Porém, todas as vezes que eles iam atacar, o Senhor revelava ao profeta Eliseu aonde eles iriam atacar. E o rei da Síria chegava lá e não tinha ninguém para eles atacarem. E o rei da Síria até acha que... O rei da Síria até mesmo acha que existia um espião dentro do exército dele, levando informações para o povo de Israel. E quando eles contam que é Eliseu, ele marcha com todas as tropas que ele tinha para a casa de Eliseu. Aí que é a história que a gente vai ler agora, que está lá em 2 Reis 6, a partir do versículo 13. Se você ler um pouco antes desse versículo que eu vou ler, você vai ver essa história. Diz assim: então o rei ordenou: descubra onde ele está, e que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi para falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo. E eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixem que volte para o rei deles. Olha a parte mais fantástica.
Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Gente, eu acho essa história fantástica. É uma das histórias assim que eu mais amo na Bíblia. Olha que incrível. Eles tiveram duas oportunidades de destruir um povo que os estavam perseguindo, que os estavam querendo destruir. Na primeira oportunidade, Eliseu poderia ter orado, e os soldados e cavalos que ele tinha à disposição dele, os espirituais, os anjos, destruíam aquele povo. Ele só ora para que eles ficassem cegos. Eliseu os leva direto para a boca do leão, os leva a Samaria, diante do rei de Israel. E o rei de Israel poderia fazer o que ele quisesse com aquele povo. E ele decide seguir a orientação de Eliseu. Ele faz uma grande festa para aquele povo. E aquele povo come, bebe, e a Bíblia nos conta, como a gente leu aqui, que depois daquilo, o povo da Síria parou de querer atacar Israel, parou de ter guerras, brigas com Israel. Então, olha que fantástico. A bondade que você pratica hoje, ela se volta para você amanhã. Da mesma forma que a maldade que você faz, ela se volta contra você também. Porque tudo que você planta, você colhe. Então, por isso que nós temos que justamente tratar esse desejo de vingança, confiando em Deus, que Deus fará a justiça contra nós e para nós, né? Confiando também que a Deus que pertence a vingança. Não cabe a nós, desejar isso, deixar que Deus trate e trabalhe com a pessoa. Não revidar o mal com o mal e praticar o bem, né? Mostrar a bondade para a pessoa. O salmista diz que a vingança pertence a Deus. Está lá em Salmos 94, versículo 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. E lá em Hebreus 10:30 é o próprio Senhor dizendo: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, é a Deus que pertence a vingança. Não é a mim, não é a você. Nós temos que tratar esse sentimento com bondade, com amor e com atitude diferenciada, não pagando o mal com o mal. Aí vem a próxima ponto nosso. Por que devemos perdoar? Primeiro, o ressentimento produz escravidão. Nós temos falado desde a primeira aula, quando você não perdoa, você prende aquela pessoa a você. E você não consegue seguir em frente, você não consegue viver em liberdade, porque você está preso, alimentando ódio, amargura, toda espécie de sentimentos ruins contra a pessoa que te ofendeu. Causa enfermidades. Como a gente já falou também, o ressentimento te torna escravo de quem o ofendeu. A sua mente e ações estão sempre em função dela. Enquanto essa pessoa está vivendo a própria vida, você está vivendo pensando nela. Às vezes, a pessoa já esqueceu, já está em outra, e você está lá, remoendo, revivendo aquilo, e se impedindo de ser feliz e viver a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz para você. Quando não perdoamos, damos legalidade para Satanás para agir contra nós. Lá em 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz assim: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Isso é Paulo falando para a igreja. Então ele falando que nós devemos perdoar uns aos outros, por quê? A Bíblia nos diz que o diabo anda em derredor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Ele só quer uma brecha, uma oportunidade para vir e nos destruir. Por isso devemos praticar o perdão, porque ali por uma mágoa, por um ressentimento, o diabo pode destruir um relacionamento de Deus, com o propósito de Deus, por causa de uma ofensa que foi feita e por um perdão que não foi liberado. E principalmente porque é a ordem de Deus. Quando não obedecemos, nossa comunhão é interrompida. Como temos visto desde a primeira aula, que nem mesmo a nossa oferta o Senhor recebe quando não perdoamos. Amém? Temos ainda mais alguns pontos para tratar. Trataremos na próxima aula, se Deus nos permitir. Né? O Senhor sempre tem mais, gente. Né? A gente acha que já viu de tudo, que aprendeu tudo. Esse é assunto mesmo, perdão, quando eu preparei essa aula para ministrar para a EBD,
né? Eu achava que ia ser um dia, que era um assunto muito tranquilo de falar. E tanta coisa o Senhor trouxe, né? E repetindo esse estudo agora, eu vejo que Deus, ele sempre quer tratar algo novo, ele sempre tem algo novo para tratar. Essa história mesmo de Eliseu, eu não tinha nem lembrado dela quando eu preparei a aula. E hoje, preparando essa aula, o Senhor me trouxe a memória, porque ele tem o tempo certo, né? As estações certas para tratar com a gente. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus quer tratar com você. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer te levar à prática do perdão. Então não deixe que essa aula fique aqui, mas pratique. Se você precisa pedir perdão a Deus a alguém hoje, peça. Se você ofendeu alguém, se você foi ofendido, libere perdão e seja feliz. Viva a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz para você. Não aceite que nada, nem ninguém, roube a liberdade que o Senhor conquistou para você. Amém? Então que Deus te abençoe, né, grandemente, poderosamente. Essa leve e momentânea tribulação está acabando em nome de Jesus. Nosso Deus é fiel, é soberano. Nós podemos confiar e descansar nele. Que semana que vem possamos estar aqui para mais do Senhor. Amém? Então, tchauzinho e que Deus te abençoe.